Pois bem, nós vamos começar com o tema centro de massa e momento linear. É referente ao capítulo 10 do nosso livro texto, Fundamentos de Física, do Halliday e Resnick, 9ª edição, com revisão do Walker. Os tópicos que nós vamos abordar são as variáveis de rotação, grandezas angulares, vetoriais, né? Como a gente representar como vetor algumas grandezas angulares, a rotação com a aceleração angular constante, relação entre grandezas angulares e vetoriais, energia cinética de rotação, cálculo do momento de inércia, torque, segunda lei de Newton para a rotação, para as rotações, né, e trabalho e energia cinética de rotação. Então, basicamente, nós vamos ver toda a cinemática e a dinâmica da rotação. Então, por exemplo, né, nós temos rotação, nós vemos no nosso cotidiano, mas nós em várias situações, mas nós não podemos tratá-la da mesma forma que nós tratamos a cinemática. Ela tem algumas características especiais. Então, por exemplo, se a gente quer saber qual é a velocidade de rotação da Terra em um determinado ponto, um ventilador, quanto de vento ele vai conseguir produzir, ou mesmo numa brincadeira, né, cotidiana, né, qual a energia que tem um peão girando, por exemplo. Qual a velocidade, qual o impulso que causa a rotação aqui das hélices de um helicóptero ou de um avião. Será que, através da rotação das hélices de um sistema eólico, de energia eólica, nós conseguimos estimar quanta energia está sendo gerada, quanto torque um motor de um carro Fórmula 1 fornece, qual é a força que ele fornece para as rodas. Então, são questões que nós temos que responder e exigem um tratamento um pouquinho diferente daquele que nós vimos na cinemática e na dinâmica até agora. Então, para a gente ter como ponto de partida, vamos imaginar que nós temos esses dois círculos. Eu tenho duas partículas, essa partícula azul e tem essa partícula amarela, e elas percorrem um movimento circular uniforme, né, com velocidade constante. Mas vamos imaginar que elas saem juntas aqui e elas chegam juntas. Será que essas partículas têm a mesma velocidade? Então vamos pensar aqui, né? Vou chamar isso aqui de raio 1, e aqui eu tenho um outro círculo de raio 2. Se elas saem juntas e chegam juntas, será que elas têm a mesma velocidade? Então vamos ver. A velocidade, vou chamar isso aqui de partícula 1, e isso aqui de partícula 2. Então a distância que essa partícula 1 vai ter que percorrer, que eu vou chamar de S1, vai ser 2πr1. Já essa partícula 2 vai ser 2πr2. Para a gente saber a velocidade que cada um desses tem, né, velocidade constante, a velocidade de 1 é o espaço percorrido por 1. Como eles saem juntos e chegam juntos, eles perfazem, né, uma volta completa no mesmo tempo. Eu vou chamar esse tempo aqui, é um tempo característico de completar um ciclo, que é o período. E o da partícula 2, nós temos aqui, que é o espaço 2, pelo mesmo tempo. Então, se nós pegarmos 2πr1
sobre o período, nós vamos ter 2πr2 sobre o período. Aí a nossa questão fica respondida. Como R2 é maior do que R1, naturalmente, a velocidade da partícula 2 vai ter que ser maior. Então, isso causa... o que a gente está fazendo isso aqui? Só ver lá se precisa alguém autorizar para entrar. Não, está tudo certo. Então, por que a gente precisa de um tratamento diferenciado? Imagina que isso aqui seja um disco sólido. Nós estejamos trabalhando com um disco sólido. Se eu pergunto qual é a velocidade de rotação desse disco, vocês têm que me responder com outra pergunta. Qual o ponto do disco aqui que está sendo mencionado? Porque nós vemos que cada um vai perfazer um círculo com um raio diferente, portanto, ele vai ter uma velocidade diferente. Então, para que nós consigamos descrever, né, a velocidade desse sólido, desse exemplo aqui, nós usamos algumas grandezas diferenciadas. A primeira dela é a posição angular. Note que, se ele está no instante T1 aqui, agora eu quero saber o quanto ele deslocou num determinado instante. Um determinado instante T2. Então, eles estão nessa posição. Note que, em termos de grandezas lineares, né, que nós vimos até então, é óbvio que esse comprimento aqui é diferente desse outro comprimento. A partícula 2 ela tem em grandezas lineares, a partícula 2 percorreu uma distância maior. Mas se nós tratarmos como uma grandeza linear, observe que elas percorreram o mesmo ângulo θ, né, que eu estou chamando de θ. Então, eu tenho, nesse tempo inicial aqui, um θ1, né, que eu posso chamar de 0, e um θ2. Então, eles percorrem juntos aqui, todos os elementos do sólido, eles percorrem um ângulo θ, que é o mesmo, né, independente da posição radial que ele esteja. Então, isso aqui é chamado de posição angular. Então, ao invés da gente descrever em relação a grandezas lineares, que seria o comprimento aqui, né, S2 e esse aqui um comprimento S1, nós tratamos isso aqui por uma posição angular. Como consequência, nós temos um deslocamento angular, que nesse caso aqui, θ2 menos θ1. Você pode imaginar que isso aqui seja também, né, um θ final menos um θ inicial. Então, isso aqui imediatamente remete a uma velocidade angular. Nós vimos aqui que a velocidade linear é diferente para esses dois objetos. Então, o que ela percorre aqui nessa linha é diferente. Mas, no entanto, o que ele percorre em ângulo é a mesma coisa. Então, eu tenho um macete para
uma estratégia para a gente trabalhar isso aqui. Basta nós dividirmos essa grandeza linear, nós vamos chamar uma velocidade angular, que nada mais é do que a velocidade linear dividido pelo raio. Então, observe o seguinte, se eu pegar essa velocidade aqui, 2πr1 sobre o período, e dividir por R1, eu simplifico, vou chegar na velocidade 2π sobre t, que é o período, né, para completar um ciclo. Se eu pegar essa velocidade R2 e dividir pelo raio 2, sobre o período, então eu estou aplicando essa definição aqui de velocidade angular. Observe que as velocidades lineares são diferentes, mas, no entanto, as velocidades angulares são exatamente as mesmas. Então, se isso aqui é um corpo sólido, todos os pontos desse corpo sólido, eu posso afirmar que eles têm a mesma velocidade angular. Então, é muito mais fácil de descrever, né? Qual a velocidade que está rotacionando esse disco aqui? Ele tem uma velocidade angular de tanto. Então, eu não preciso, né, especificar qual ponto eu estou falando desse ciclo. E, como consequência aqui, nós temos também a aceleração angular, né, que seria no movimento, se essas bolas estão constantes, a gente não tem aceleração angular, né? Se elas têm velocidade linear constante, né, que velocidade linear está sempre tangenciando isso aqui, não tem aceleração. Mas qualquer movimento, se eu tenho uma força agindo sobre esse sistema aqui, eu passo a ter uma aceleração. Portanto, essa aceleração angular, né, chamada muitas vezes de alfa, nós temos e tudo que a gente viu das grandezas lineares se aplica aqui, né? Essa aqui seria uma velocidade angular média. Eu poderia escrever de uma forma um pouquinho V sobre... Ela é definida como isso, mas nós podemos definir isso aqui através das posições, né? Um delta θ no intervalo de tempo delta t, quanto ele se desloca em ângulo. Tá? E a mesma coisa a aceleração, um delta ômega no intervalo de tempo, a variação da velocidade angular. Quando a gente trabalhava com aceleração linear, era variação da velocidade pelo tempo. Então, isso aqui está me dando valores médios, né? Eu posso ter os valores instantâneos fazendo o limite desse ΔT, esse intervalo de tempo, tender a zero. Então, eu tenho a velocidade instantânea, assim como eu tenho a aceleração instantânea nesse caso. Então, todas as estratégias que nós vimos lá para o movimento linear, nós viemos para o movimento angular. Só mudamos as grandezas aqui. Posição, nós trabalhamos em termos de θ, velocidade, nós trabalhamos em termos de velocidade angular, e aceleração em termos de aceleração angular. Tá, mas nós precisamos representar, por exemplo, um peão se movimentando, né? Então, se eu simplesmente falar essa
esse disco girando aqui. Se eu falar, por exemplo, que ele está girando no sentido horário, se tiver uma pessoa vendo de outra perspectiva, ela vai perceber que isso aqui, na verdade, é anti-horário. Ela pode perceber se tiver de cabeça para baixo. Então, você imagina você chegando numa nave, num planeta. Então, você está vendo ele girando no sentido, mas se o outro astronauta chegar de cabeça para baixo em relação àquele planeta, ele vai ter uma orientação, né, se a gente tratar simplesmente como horário e anti-horário, ele vai ter uma percepção dúbia, né? Cada um vai descrever de uma forma diferente. E o que nós queremos é que tenha uma descrição que seja universal, independente da posição do observador. Então, nós podemos associar a essas grandezas angulares alguns vetores. E a gente usa algumas regrinhas. Então, para esse disco, por exemplo, para eu apontar onde está a velocidade, que também é velocidade angular, que é um vetor, eu uso a seguinte estratégia, né? Que é uma regra que vocês vão usar aí em muitos aspectos, que é a regra da mão direita. Eu aponto os meus dedos no sentido de rotação, para onde apontar o meu dedão vai ser o sentido do meu vetor velocidade. Note que, independente da posição, se o observador estiver olhando nessa posição, ou se ele estiver olhando nessa posição para o sistema, de cabeça para baixo, ele vai apontar o vetor velocidade angular para o mesmo sentido. Tá? Então, isso aqui tem que usar a mão direita, não pode usar a mão esquerda. Às vezes, isso aqui é conhecido como regra da mão direita. Tá? Mesmo você sendo canhoto, tem que usar sempre a mão direita. Então, você pode associar essas grandezas angulares a vetores também. Então, nós vamos ver, a aceleração é um vetor? Sim. A aceleração angular é um vetor? Sim. A aceleração angular é um vetor. O torque, que é a força que causa a rotação, que nós já vamos ver, é uma grandeza angular? Sim. Então, tudo isso aqui nós podemos associar um vetor que nos oriente de forma universal no espaço, né? Independente da posição do observador. Agora, é interessante notar que, com as grandezas angulares, a ordem, a sequência que você executa determinados movimentos interfere no resultado final. Por exemplo, esse livro que está apoiado, né? Se eu girar no eixo X e depois no Y, eu obtenho esse resultado aqui. Agora, se eu girar primeiro no Y e depois no X, eu obtenho um resultado final completamente diferente. Então, as grandezas vetoriais, quando a gente trabalha com rotação, ela tem essa característica em particular. Então, note, tudo que nós aprendemos lá na cinemática, nos movimentos chamados retilíneos, vale para os movimentos angulares. Tá? Então, por exemplo, né, a equação linear que nós vimos lá, V igual a V0 mais AT. Aqui nós substituímos pelas grandezas angulares. Ômega igual a ômega 0 mais alfa t. Então, a velocidade linear foi substituída pelas velocidades angulares. Então, quando eu vou descrever um objeto rodando, eu vou utilizar essas. Então, qual é a mesma coisa, né? Quanto tempo esse objeto demorou para sair de um ponto de referência zero e chegar nesse abertura angular θ, né? Então, se ele partiu do repouso, a velocidade angular inicial é zero. Se ele levou
Se ele tem uma aceleração tal, você conhece qual é a velocidade que ele está deslocando, tá? Naquele determinado instante. E a mesma coisa vale para todas as outras equações, né? As chamadas equações horárias. Basta você substituir a grandeza linear pela grandeza angular. Então, vamos ver algumas relações aqui. A gente já viu uma, né, da velocidade e o porquê da existência dela. A relação entre as grandezas angulares e vetoriais. Note o seguinte, isso aqui é a própria definição de radiano, né? Radiano é definido como o arco compreendido por esse ângulo θ, né? Encerrado. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é esse comprimento, qual a relação. Vou colocar aqui, ó. Desculpa, apagou aqui. Então, vamos supor que eu tenho esse arco S que encerra esse ângulo θ num círculo de raio R. Então, a relação entre θ, o comprimento desse arco e o raio é exatamente essa equação aqui. Tá? Então, escrita de outra forma, basta eu passar o R para o outro lado. Né? Então, se eu quero saber uma velocidade, por exemplo, desse objeto, é a derivada em relação ao tempo, né, desse comprimento S. Então, eu vou ter um dθ dt vezes o R, já que esse R aqui é constante, né? Então, eu derivo só minha que está variando aqui, que é o meu θ. Isso aqui me dá, isso aqui é exatamente a velocidade angular que nós vimos lá anteriormente. Isso aqui é a velocidade linear. Note que é aquilo que nós vimos, né? Eu chego que velocidade linear é ômega vezes R. Ou que a gente viu lá anteriormente, aquela estratégia de definir uma velocidade, que seria a velocidade linear definida pelo raio do círculo que ele faz. Então, observe que eu estou fazendo um círculo aqui, mas isso aqui pode ser uma figura qualquer, né? De qualquer forma. Se ela está girando em torno desse eixo, um determinado ponto desse objeto, ele vai fazer exatamente, se ele está girando aqui, ele vai fazer exatamente um círculo. Né? Então, quando eu coloco um círculo aqui, não é necessariamente que seja um disco, mas o movimento dele vai perfazer um círculo. E da mesma forma que eu posso ter aceleração. Aceleração é dv dt, pegando essa equação aqui, ó, derivada de ômega em relação ao t, o r continua constante. Aqui eu tenho a aceleração linear igual a aceleração angular vezes o r. Tá? Então, essas aqui são as relações que eu tenho entre as grandezas angulares e grandezas vetoriais. Então, por exemplo, eu tenho uma energia cinética associada a um movimento de rotação. Então, se eu tenho um círculo como esse aqui,
Vamos imaginar que isso aqui seja um... Opa. Seja um disco sólido. Eu quero determinar qual a velocidade de rotação desse círculo. Então, note qual a energia cinética associada, né, à velocidade de rotação desse objeto. Aquela definição que nós conhecemos de energia cinética, massa, velocidade ao quadrado, nós caímos naquele problema, porque eu estou falando desse ponto aqui, estou falando desse. Então, veja só que dilema. Então, nós teríamos que fazer o seguinte, nós teríamos que pegar cada um desses elementos aqui, desse círculo, e somando. Cada um tem uma velocidade diferente, não é isso? Então, eu teria que pegar meio do elemento de massa 1, velocidade 1 ao quadrado, mais de massa 2 com velocidade 2 ao quadrado até o enésimo elemento, né? Então, veja a complicação de eu tratar isso com o tratamento linear. De maneira geral, eu posso escrever essa energia cinética como um somatório de MI e VI ao quadrado com I variando de 1 até o enésimo elemento aqui, tá? Mas, como nós sabemos que velocidade linear é a velocidade angular Bzr, né, substituindo pelas grandezas angulares, a gente pode imaginar que nós tenhamos uma resposta melhor aqui matematicamente. Então, vamos substituir isso aqui como somatório de MI e vou pegar esse V e substituir por ômega R ao quadrado, que é o valor angular, a relação, né? Esse V em grandezas angulares corresponde a ômega R. Então, fica fácil da gente desenvolver isso aqui. O meio, tem um meio aqui, desculpe, passei direto aqui. Posso colocar ele para fora. Então, eu vou ter MI, ômega ao quadrado, R ao quadrado. Vou só reorganizar essa... Está um pouco apagado aqui, eu vou passar para vermelho, tá? Ou para preto. Vai ficar apagado aqui. Então, K... Só reorganizando. Estou esquecendo o índice I aqui, tá? Os pontos, né? Mas a distância que esse ponto está não é comum. Então, eu vou ter MI, RI, ômega ao quadrado. Então, aqui, ó, eu tenho um aspecto muito importante
no movimento de rotação, que é chamado de momento de inércia. Esse momento de inércia, o somatório de todas as partículas MI, RI. Esse momento de inércia, como nós temos a massa, da mesma forma que a massa é a resistência, é a medida da inércia de um corpo, quando ele é submetido à translação, o momento de inércia é a resistência que o corpo oferece, né, a inércia que ele oferece para o movimento de rotação. Então, isso aqui é bem interessante, que nos traz muita luz sobre o movimento de rotação, porque depende de como a massa está distribuída. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, ele está num círculo, mas essa massa ela pode ser uma barra qualquer. Então, o que essa equação aqui está me dizendo? Que, primeiro, o que é esse R? Né? É a distância em relação ao meu eixo de rotação. Se o meu eixo de rotação está aqui, eu vou ter uma dificuldade diferente, né? Esse objeto vai oferecer uma inércia diferente do que se eu rodasse ele por aqui, por exemplo. Então, o que a gente vê na prática? Imagine que você esteja pegando uma vassoura, um cabo de enxada, você queira rodar esse objeto. Se você girar pelo centro desse cabo, você vai ter uma resistência à rotação. Se você girar pela ponta desse cabo, você vai ter outra resistência de rotação. É isso que essa equação está nos dizendo. Para nós rotacionarmos um objeto, a distribuição de massa, como a massa dele está distribuída em relação ao eixo de rotação, é importante. Isso aqui é medido pelo momento de inércia. Então, a gente, sabendo disso, nós podemos ter uma energia cinética, que é meio I ômega ao quadrado. Note que agora ela assumiu uma forma muito parecida que a gente tinha aqui para translação. No lugar da massa, nós temos aqui a medida da inércia de um corpo, né, a translação. Aqui nós temos a medida da inércia de um corpo, a rotação. Aqui nós temos a velocidade linear ao quadrado, aqui nós temos a velocidade angular ao quadrado. Então, diferentes objetos, né? Então, imagine aqui, outro exemplo aqui que é dado no livro. Se eu quero girar esse cabo de vassoura em relação a esse eixo, veja que a distribuição, vou colocar aqui um círculo, né? A gente olhando aqui, e eu estou girando em torno desse ponto. Então, a distribuição de massa aqui, que seria aquele meu R da fórmula, né? mR ao quadrado. Então, meus elementos aqui de massa estão distribuídos num raio muito pequeno. Agora, se eu girar aqui, observe que o raio aqui é bem maior. Então, esse valor aqui, o momento de inércia para essa situação, vai ser muito maior do que nessa situação. Em outras palavras, né, é mais fácil fazer girar a barra em torno desse eixo do que em torno desse eixo aqui. Tá? Isso aí é bem interessante. Na hora de você construir um elemento, por exemplo, isso aí faz toda a diferença. Você tem um dispositivo, né, que você vai ser submetido a uma rotação, então quanto maior for o momento de inércia desse elemento, mais energia ele vai consumir, né? Mais energia
energia você vai ter que colocar nele. Então, você tem que construir elementos que tenham menor resistência possível à rotação. Então, o livro dá alguns exemplos, né? A gente vai... na lista de exercícios, eu passei um exercício do cálculo do momento de inércia. Tem um outro exemplo no livro, que eu aconselho que vocês deem uma olhada. Mas, assim, quando a gente trabalha com elementos sólidos, a gente pode aproximar. Nós temos aqui a somatória, né? MR ao quadrado. Então, isso aqui, se eu tenho elementos discretos, essa equação seria mais apropriada. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto, aqui eu tenho meu eixo de rotação e tenho um conjunto de esferas que estão tentando girar em torno desse eixo. Então, isso aqui seria a massa 1, que está à distância R1. Isso aqui é a massa 2, que está à distância R2. E eu tenho a massa M3, que está a uma distância R3. Então, eu faço somatório dessas três aqui e eu vou ter o momento de inércia para rotacionar essas três massas discretas em relação a esse eixo de referência. É isso que essa equação aqui está me dando. Quando eu trabalho com sólidos, eu tenho que trabalhar com uma matemática mais robusta. Então, esse momento de inércia, eu vou usar a integração de elementos que estão numa distância, uma determinada distância desse eixo, né? Um elemento de massa dm. Aí, nos exercícios, na próxima aula, nós vamos discriminar direitinho como é que nós vamos desenvolver esses problemas. Para facilitar a leitura, né, de vocês, eu já vou dar algumas dicas. Geralmente, nós trabalhamos com uma densidade. Se ele tem um volume, uma densidade volumétrica, né? Massa sobre volume. Se ele é uma placa, né, com espessura desprezível, nós podemos trabalhar com uma densidade massa sobre área. Ou pode ser linear, né? Se ele é predominantemente linear, eu posso ter uma densidade alfa aqui, que é comprimento, ou desculpe. Opa, ele pode dar uma desligada aqui, ele está pensando. Isso costuma acontecer. Mas se ele é linear, ele pode ser uma massa por uma unidade de comprimento. Para não interromper aqui, eu vou compartilhar novamente. Então, a gente estava tratando que isso aqui, né, a gente pode... Quando a gente trata de sólidos, nós usamos uma integral de um elemento R2dn. Então, tratado de uma densidade volumétrica vai ser a massa sobre o volume. Se é uma densidade superficial, eu posso tratar massa sobre área. Se é uma densidade linear, eu posso tratar massa sobre comprimento, não importa. Isso, se o objeto, né, geralmente a gente tem que tratar que ele é uniforme. Se eu pegar um elemento de massa dm,
sobre um elemento dV, ele vai ter essa mesma densidade. Então, a partir desse dm aqui, a gente consegue substituir. Ou, aqui é a mesma coisa, né? dm de um elemento... Então, estou fazendo um pequeno recorte aqui de um elemento de área que tem a massa sobre esse elemento de área dA. Como isso aqui é uma placa uniforme, a densidade do todo vai ser a mesma coisa se eu pegar uma pequena amostra dm sobre dA. Vai ter a mesma densidade. E a partir daqui você substitui a área desse objeto, por exemplo, A vezes B, e você vai construindo. Então tem um exemplo aí, eu aconselho que vocês vejam. Eu já mandei os exercícios para vocês fazerem, e na quinta-feira a gente vai fazer um desses, tá? Então, para a gente não perder muito tempo na aula de hoje. Agora, uma estratégia importante, né, para a gente trabalhar com isso é o teorema dos eixos paralelos. E daqui eu já adianto o seguinte, né? Se eu tenho nesse exemplo aqui, por exemplo, a figura 10:13 mostra um corpo rígido composto por duas partículas de massa m ligadas por uma barra de comprimento L e massa desprezível. Então, nós não estamos considerando a resistência à rotação que é oferecida pela barra, né? Ela tem massa desprezível. Qual o momento de inércia em relação ao centro de massa, né, que nós vimos no capítulo anterior? Então, eu já adianto o seguinte: o momento de inércia em relação ao centro de massa é onde vai oferecer a menor resistência à rotação. Menor resistência. Então, menor momento de inércia vai ser quando você gira em relação ao centro de massa do objeto. Se porventura qualquer outra posição que você girar, ele vai ser maior do que esse centro de massa. E também, né, o mais fácil de calcular é em relação ao centro de massa. Então, qualquer outro ponto que você queira rotacionar, então esse exercício propõe exatamente isso, né? Ele rotaciona em relação ao eixo, passando pelo centro de massa, e em relação a esse ponto aqui. Então, como calcular, conhecendo o do centro de massa, nós podemos determinar em qualquer outro eixo paralelo a esse centro de massa, usando esse teorema do eixo paralelo. Então, a rotação, o momento de inércia em qualquer eixo paralelo ao eixo do centro de massa vai ser o momento de inércia em relação ao centro de massa, mais a massa total vezes a distância que esse eixo foi colocado. Por exemplo, se for esse eixo, vai ser esse H aqui. Então, então note, quanto mais longe estiver do eixo de massa, H1 e H2 aqui. Esse H2 é maior do que o H1, portanto, esse momento de inércia, quanto mais distância tiver esse eixo de rotação, maior resistência ele vai oferecer à rotação. Então, veja só, vamos fazer em relação a esse centro de massa. Na letra A, nós temos aqui momento de inércia em relação ao centro de massa. Isso aqui nós estamos fazendo com massas discretas, mas isso aqui vale para sólidos também, tá? É dado pelo somatório de MI, RI ao quadrado. Como eu tenho duas massas, então eu vou ter dois elementos aqui. Então, eu vou ter o primeiro elemento, essa massa,
a massa M, multiplicado a distância que ele está do centro de massa, é meio de L ao quadrado. Olha, eu poderia colocar aqui como zero e colocar aqui menos L, mas como é elevado ao quadrado, não vai fazer diferença, tá? Mas o da massa 2, que é idêntica, M, meio de L, também ao quadrado. Um quarto L ao quadrado, mais M, um quarto L ao quadrado. Isso aqui vai dar 2 desse elemento aqui, simplifica, então vai dar ml ao quadrado. Então, esse aqui é o centro de massa. Então, eu já adianto, né? Eu estou fazendo isso aqui para qualquer distribuição discreta, vocês têm que saber fazer isso aqui. Note que isso aqui pode ser um dos exercícios que eu coloco lá no estudo. Isso aqui pode ser num plano, por exemplo, x, y. Eu tenho uma massa aqui, nessa coordenada, tem uma massa aqui, tem outra massa aqui. Qual o momento de inércia desse sistema? Note que você vai ter em torno desse eixo aqui. Tá? Então, isso aqui a gente vai ter que saber. Mas assim, só para a gente conseguir visualizar esse sistema aqui. Agora eu vou calcular em relação a esse eixo aqui. Né? Eu continuo tendo duas massas. Então, eu aplicando, eu vou ter a massa 1, que está à distância zero. Essa massa aqui está à distância zero, né, do meu eixo de rotação, ou seja, meu eixo de rotação está sobre a massa, mais m meio de L. Opa, aqui não é mais meio, né? Então, a distância que ele está do eixo aqui é L, e não meio L. Então, eu vou ter ml ao quadrado, total aqui. Então, note que simplesmente esse aqui, eu girar pelo centro de massa, é a metade do que eu girar por uma das extremidades, mesmo eliminando uma das massas aqui, né? Estando sobre o eixo. Será que, aplicando o teorema dos eixos paralelos aqui, ó, o meu I vai ser o I do meu centro de massa, que eu calculei aqui, que é meio ml ao quadrado, mais a minha massa total, que é 2m, e a distância que ele afastou aqui, ó, meio de L. Ixi, será que eu fiz? Dois m meio de L ao quadrado, né? Isso aqui é valor ao quadrado, meio de L ao quadrado. Então, ele vai ficar, isso aqui vai ficar a mesma quantidade disso aqui, né? Isso aqui vai ficar a quarta L ao quadrado. Então, o resultado vai dar ml ao quadrado.
Nesse caso aqui, ele não representou muita vantagem, não. É preferível você fazer por esse caso. Mas você vê que ele funciona, dá o resultado. Eu peguei o momento de inércia em relação ao centro de massa e somei com isso aqui, a massa total, que é 2m, e o quadrado da distância que ele deslocou aqui. Então, quanto que ele deslocou em relação ao centro de massa? Meio L ao quadrado. Então, ele dá o mesmo resultado. Mas tem alguns casos que isso aqui é muito útil. Se eu tivesse que fazer esse aqui, porque é um caso simples de duas massas, não é um caso contínuo. Então, esse teorema dos eixos paralelos é muito útil quando trabalha com um sistema mais complexo, ou um corpo rígido. Tá? Pois bem, vamos dar continuidade aqui. Então, veja, nós temos grandezas, né? Quando a gente trabalhou lá com a dinâmica, nós tínhamos a força. Agora, quando nós trabalhamos com a rotação, nós temos o torque. O torque é a força que causa a rotação. Então, por isso que quando a gente faz aqueles exercícios lá, ele fala, considere essas equações são válidas para uma partícula pontual. Ou seja, se toda a força estiver agindo sobre o centro de massa dessa partícula. Porque se eu tenho um corpo extenso como esse e tenho uma força F agindo dessa forma, ela, além da translação, ela vai provocar também a rotação. Então, no nosso estudo aqui, a gente está trabalhando só com rotação. Então, a gente fixa esse eixo aqui e essa força ela vai provocar somente o efeito de rotação. Então, como é que eu descrevo o torque? O torque exercido por uma partícula vai ser o R. Então, o que é o R? É o ponto, a distância do ponto de rotação até o ponto de aplicação da força. Então, nesse caso aqui, o ponto onde a força é aplicada é importante, que ela vai determinar o R. Isso aqui a gente vê na prática. Você imagina que você tem eu vendo de cima uma porta, né? Que ela se fecha e o eixo de rotação dela está aqui. Se eu tento empurrar essa porta, faça essa experiência aí na sua casa. Se eu tento empurrar essa porta perto do eixo de rotação, significa o quê? Que esse braço, esse R, é pequeno, né? Agora, se eu empurro aqui pela ponta, eu vejo que eu tenho o torque é bem maior, porque esse braço aqui da força é bem maior. É bem mais fácil eu girar a porta, em outras palavras, né? Então, vai ser, colocando em termos de módulo, depois a gente vê uma construção vetorial para isso aí. Nós temos R e a componente perpendicular, essa componente aqui, né? Eu transpondo esse vetor, ele estaria aqui, que seria F seno de φ. Então, note que somente essa componente aqui, ela causa rotação. Essa aqui, se você pegar a porta e puxar nesse sentido, ela não vai girar, em outras palavras. Se empurrar ou puxar, qualquer força que você faça radialmente, né, no mesmo sentido dessa distância R, você não vai girar essa porta, você não causa rotação. Portanto, só essa componente aqui, que é o seno de F, que vai causar rotação.
Bom, em outras palavras, você pode também pensar em termos da decomposição desse braço da força, né? Isso aqui é exatamente a mesma coisa. Se eu decompor esse braço da força, vezes que o φ aqui é o mesmo, então eu vou ter essa componente perpendicular que vai ser R seno de φ vezes F. Então, só é como se o braço efetivo da força fosse somente esse aqui, ó. O braço efetivo fosse somente essa distância. Isso aqui é o R seno θ, vezes F. Note que, matematicamente, essa construção como essa aqui são exatamente as mesmas. Tá? Mas, matematicamente, nós já temos uma ferramenta onde nós podemos, que nós conhecemos essa definição quando nós trabalhamos com vetor. É R vezes F. Então, note o seguinte, eu posso aplicar a regra da mão direita. Aponto os dedos no sentido de R e faço no sentido que está sendo aplicada a força. Então, ela está fazendo assim, ó, sentido de rotação. Aponto os meus dedos aqui nesse sentido, o meu dedão vai apontar para cima, como se estivesse saindo da superfície do papel. Se eu tenho, por exemplo, uma força, um braço da força aqui, estou aplicando uma força F nesse sentido, ele vai fazer rodar aqui. Se eu aponto os meus dedos, significa que o meu torque está entrando aqui nesse plano do papel, tá? Pois bem, nós já temos, então, quando a gente trabalha com rotação, ao invés da gente trabalhar com força somente, nós trabalhamos com torque. Torque é o quê? É o produto da força vezes o braço da força, né? Matematicamente, vetorialmente, nós podemos escrevê-lo dessa forma aqui. Então, nós podemos imaginar que nós podemos aplicar, né, aquela... Se nós temos a segunda lei de Newton para translação massa vezes aceleração, não é difícil imaginar que nós tenhamos uma grandeza, possamos aplicar a segunda... Opa, desculpa, passei. Nós possamos aplicar a segunda lei de Newton para a rotação. Então, basta, né, de uma forma assim, um pouco mais grosseira, basta nós substituirmos as grandezas lineares por grandezas vetoriais. Então, se eu pegar aqui esse A de translação, nós temos a relação que é o alfa vezes R. Então, se eu pegar esse sistema e multiplicar por R, desse lado aqui eu vou ter um torque M, aceleração angular. Mas será que eu posso colocar essa massa aqui? Então, assim, a massa no
a resistência que faz a rotação não é a massa, é o momento de inércia. Então, como é que a gente consegue chegar nessa equivalência, né? Então, se eu tenho que para o movimento de translação, o F é MA de translação, nós sabemos que o torque é força vezes R. E essa força aqui é MA, substituindo essa força por MA, nós temos MAR. Agora, substituindo essa grandeza, esse A, pelo valor dele rotacional, nós temos isso aqui. Então, portanto, o torque vai ser R vezes R quadrado vezes alfa. Agora sim, isso aqui é o meu momento de inércia. Então, muito cuidado na hora da gente trabalhar isso aqui. Então, a segunda lei de Newton seria descrita dessa forma aqui, tá? Então, qual é as questões que nós precisamos responder? Qual é a aceleração angular causada pela aplicação de um torque sobre esse sistema? Então, nas rodas lá do carro de Fórmula 1, o que é aplicado é um torque. Então, é uma força de rotação num eixo R. Então, aplica um torque nessa força. Consequentemente, vai causar uma aceleração angular nessa roda, que, como consequência, vai causar uma aceleração linear. Agora vamos ver o trabalho e energia cinética na rotação. Então, nós podemos associar uma energia cinética ao meu sistema. O teorema de trabalho e energia cinética, né? Na verdade. Energia cinética nós vimos. Então, se a gente pegar o teorema trabalho e energia cinética, nós temos isso aqui. Se a gente utilizar a energia cinética da rotação, como nós já vimos aí, nós vamos ter I ômega F menos meio I ômega inicial, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, todas elas elevado ao quadrado, né? Isso aqui seria igual ao trabalho. Agora, como seria esse trabalho? O trabalho lá, nós vimos que seria integral de força vezes a distância, né? Em uma dimensão seria dx, ou então, de maneira geral, a gente pode colocar um dr, sendo a posição no x inicial, x final. Isso aqui para uma dimensão, mas válido para as três dimensões, pode ser para colocar como R aqui. Agora, como é que fica esse trabalho aqui para rotação? Ele pode ser calculado bastando substituir as grandezas lineares pelas angulares, né? Então, eu tenho um θ inicial, o comprimento, deslocamento é o deslocamento angular, aqui eu vou ter a força, é um torque, e eu vou ter o deslocamento dθ. Então, isso aqui é facilmente demonstrável, né? Basta a gente
desmembrar um pouquinho isso aqui. E colocar a variação de energia cinética como meio. O momento de inércia é mr ao quadrado, ômega f ao quadrado, menos meio de, desculpe, mr ao quadrado inicial ao quadrado. Você veja que isso aqui facilmente a gente consegue retornar se a gente utilizar que V é igual a ômega R, a gente consegue transformar isso aqui em velocidade novamente. Aí a gente volta ao teorema da energia cinética trabalho, que a gente conhece. Então, isso aqui, na verdade, velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado. Então, a gente volta ao teorema da energia cinética. Ou ao contrário, né? Você pode, a partir das grandezas lineares, você pode substituir esses valores aqui pelas grandezas angulares, R2, a relação, né? Então, ao quadrado vai ficar R2 ômega F ao quadrado. Então, você vai ver que é verdadeira essa expressão. Pois bem, finalmente nós temos a questão da potência. Que nós vimos lá que é dW dt, e a gente trabalhando com grandezas angulares, nós vamos ter aqui o torque dθ dt vezes ômega. Então, nós vimos que era na grandeza linear, que potência era força vezes velocidade. Você vê que ela é perfeitamente substituível pelas grandezas, as grandezas lineares são substituídas pelo torque e pela velocidade angular, né, do movimento circular. Bom, o que eu tenho para a gente finalizar essas ideias aqui, eu vou fazer um breve comentário sobre as condições que nós temos que aplicar equilíbrio de um corpo rígido. Por exemplo, vocês vão ver problemas desse tipo. Tem uma massa M1 e tem uma massa M2 aqui. Então, lá quando a gente trabalhava com translação, um corpo, a lei da inércia nos diz o seguinte, né? Esse corpo, se não existe força, ou se a resultante das forças sobre esse corpo é nula, velocidade nula ou tem velocidade constante. Ele está em velocidade constante. Então, isso aqui é uma forma de equilíbrio, né? Mas quando a gente está trabalhando com corpos extensos, apoiado aqui sobre um apoio, isso é muito importante na engenharia civil, né? A gente determinar as condições de equilíbrio, as forças que estão agindo. Se nós simplesmente pegarmos igual aqui, somatório
o que nós estamos fazendo aqui, ó, o somatório das forças tem que ser 0, para que ele esteja comparado a velocidade constante. Essa única regra aqui não funciona, né? Porque nós temos aqui o peso de 1, o peso de 2, nós temos a resistência aqui, a normal, né? A reação normal desse apoio. Se nós pegarmos essas forças aqui, o somatório delas é igual a 0. Mas isso não implica que esse sistema esteja em equilíbrio. Por quê? Se esse M2 for muito maior do que M1, ele pode girar. Ele pode girar. Isso está fora do equilíbrio. Então, existe uma segunda condição que eu tenho que aplicar para determinar se esse corpo está em equilíbrio. O somatório do torque total do sistema, né, tem que ser 0. Ou seja, o torque causado por essa força P2, né, então, em relação a esse apoio, ele tem uma distância R2. Então, quer dizer, o torque 2 vai ser R2 vezes o peso 2, né? Que é a força que está existindo. O torque 1 vai ser R1 vezes o P2. Então, o somatório desses dois aqui tem que ser igual a 0. Observe, o torque, esse aqui faz a tendência de girar para esse lado, e esse aqui para o outro lado. Então, além dessa condição do somatório das forças ser igual a 0, nós temos o somatório dos torques ser igual a 0, como condição necessária para que esse sistema esteja em equilíbrio. Outro ponto que eu não comentei aqui é sobre... Nós temos também a aceleração centrípeta do sistema, né? Quando a gente vê essas grandezas angulares. Então, note que isso aqui também é... Só... Pronto, nós temos lá, linearmente, a aceleração radial, né, o centrípeta, como V2 sobre R. Então, note que quando a gente passa isso aqui para substituindo pelas grandezas lineares, nós vamos ter aqui ômega elevado ao quadrado mais R elevado ao quadrado dividido por R. Então, isso aqui vai ser ômega 2R. No caso da rotação de um corpo, ele também vai causar uma aceleração centrípeta que é dado por ômega 2R. E outro ponto aqui que eu também possa ter esquecido é a relação aqui de ângulo, né? Eu coloquei a definição de radiano, θ S sobre R. Radiano, uma volta completa tem 2π, que equivale a 360 graus. Tá? Isso é igual a uma revolução. Essas aqui são unidades comuns quando a gente trabalha com deslocamento de ângulo, né? Radianos 2π, que equivale a 360 graus, ou uma revolução. Quando a gente trabalha com velocidade angular, é muito comum a gente ver revoluções por minuto, ou seja, quantas voltas completas um sistema gira
por minuto. Então, pessoal, é isso que nós temos para o momento. Alguém tem alguma questão?